Nós estamos falando sobre a série Deus Valoriza os Relacionamentos. Dentro desta série nós começamos a falar sobre a comunicação, sobre o que a gente chama de arte da comunicação, pensando que não é uma coisa que você vai falar, não é só o que você fala, é como você fala e também como as pessoas entendem, nós entendemos. Então são duas conexões que precisam ser ligadas. Você precisa aqui estabelecer o fundamento não só de falar, a melhor maneira de falar é importante, nós estudamos isso, e também sabendo que nem sempre as pessoas, nós mesmos, entendemos como e interpretamos aquilo que o outro transmite. Então a comunicação, por isso a gente chama talvez da arte, é uma coisa que você tem que aprender, exercitar, aperfeiçoar e a cada dia trabalhar para que fique melhor, para que fique algo mais bem estabelecido. Dito isto, Jesus ele estabeleceu um princípio que para mim é inegociável. Veja bem, gente, algumas coisas são negociáveis dentro de um relacionamento, dentro de qualquer perspectiva. Por exemplo, você pode negociar modelos. O que são modelos? Uma igreja em células é um modelo de igreja, mas o fazer discípulos não é modelo. Vou chamar a sua atenção para isso. Uma igreja em células é modelo bíblico. Ok, ótimo, maravilhoso. Mas nós vemos também pregações onde 3, 5 mil pessoas eram alcançadas, transformadas e salvas, diga-se de passagem. Então, não vem me dizer que somente a igreja em células é a igreja de Jesus, é a igreja que Deus estabeleceu. Ei, calma. Cuidado com o radicalismo. Todo ele faz mal. Então isso é modelo. Agora, fazer discípulos é mandamento. Aí independe se a igreja é em célula, se a igreja é uma igreja de programas, que realiza eventos, que faz somente grandes reuniões. Agora, como você, dentro de uma igreja com programas, com grandes reuniões, vai estabelecer o discipulado, isso aí cada um vai ter que criar a sua própria estratégia. Então, insisto, modelos são negociáveis. Princípios, fundamentos, não. Modelo, você vai reunir, congregar o povo de Deus. Modelo, você escolhe como você quer congregar. Princípio, fundamento inegociável, fazer discípulo. Princípio, você não pode ceder jamais ao pecado. Pecado mata, isso é princípio, o salário do pecado é a morte, é inegociável, não existe pecadinho, pecadão, não existe pecado de omissão, pecado de mentira, pecado esse, pecado aquilo, pecado mata. Óbvio que as consequências do pecado, os frutos que você colhe de acordo com o pecado, sim, estes são variáveis, óbvio, cada um tem suas consequências. Mas é pecado ter relação sexual fora do casamento. A consequência pode ser diversificada, você pode engravidar-se. E aí a consequência foi uma gravidez fora de uma relação conjugal lícita, dentro do casamento, onde nem sempre haverá uma família constituída segundo os princípios de Deus. Homem, mulher e filhos. Princípio de Deus, homem e mulher. Deus criou assim, estabeleceu assim. Então, o princípio da palavra de Deus, segundo Jesus, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disto, o que for fora do sim e do não, é de procedência, vem do maligno. Então, nós não podemos aceitar menos do que o sim, sim, não, não. Por quê? Porque quando você anda na verdade, quando você fala a verdade, olha que interessante, você gera, você cria, você estabelece, você desenvolve algo fundamental, de base em relacionamento, já que estamos falando do tema, Deus valoriza os relacionamentos. Como estabelecer um relacionamento saudável? A partir da confiança. Se você não confia, se você não tem confiança, dificilmente você vai conseguir, dificilmente você vai desenvolver
um relacionamento saudável. E nós temos que vigiar o tempo todo para não desgastarmos o nosso relacionamento no que diz respeito à confiança. Por quê? Se você perde a confiança, não é que você não pode reconquistar. Óbvio que pode, gente. É uma ideia tola é a pessoa dizer assim, eu nunca mais vou confiar em você. Não fale isto. O nosso Deus é um Deus que em todo tempo derrama sobre nós as oportunidades, a misericórdia, a compaixão. Então, não seja radical, não seja uma pessoa dura, não, nunca mais. Não, você tem um processo, sim. Uma vez traídos, uma vez que nós fomos traídos e deixamos que as pessoas nos enganassem, porque normalmente, então, dois aspectos. Eu sei que isso é ruim de ouvir, mas se uma pessoa te engana uma vez, realmente você foi enganado. Se ela te enganar 2 vezes ou mais, aí normalmente nós nos permitimos ser enganados por algum tipo de necessidade, desejo, alguma circunstância. Mas enfim, eu quero aqui abordar com você alguns pontos que podem minar a confiança no relacionamento. E o primeiro deles chama-se mentira. Onde a mentira, o diabo, que é o pai da mentira, nós lemos isso sexta-feira, está lá em João 8,44, você pode conferir a palavra de Deus lá. Disse Jesus que ele é o pai da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos fazendo o que ele quer, porque ele é o pai da mentira. Sendo ele o pai da mentira, quando nós mentimos, nós desestabilizamos, nós trazemos insegurança, nós trazemos incerteza e desconfiança. Por isso, preste atenção, nunca aceite no seu relacionamento, seja ele conjugal ou qualquer outro relacionamento, a mentira. Por quê? É simples. Primeiro, porque veio do diabo. Segundo, porque Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Terceiro, porque a mentira, ela, segundo a Bíblia, é treva. Gente, algo que é nas trevas não pode ter na sua, na minha, na nossa vida. Se vem das trevas, eu tenho que eliminar isso da minha vida. Então eu não posso viver com a mentira, eu não posso conviver com a mentira. Então, nunca permita que a mentira seja estabelecida no seu relacionamento. E se porventura, até o presente momento, você viveu no seu relacionamento com as pessoas, de um modo geral, não importa se é no casamento, na família, em qualquer outro âmbito, na mentira, encerre isto hoje, porque mentira não pode, entenda isso, gente, não pode proceder de Deus. Não existe mentira para o bem. Deixa eu ajudar você aqui, algo muito importante. Às vezes as pessoas questionam a mim da seguinte forma, mas aí tem uma situação em que se eu falar a verdade, vai ter um problema terrível, vai dar uma discussão, vai ser um caos, enfim, aí são várias circunstâncias, eu não vou entrar nos detalhes. Mas entenda, eu, humanamente falando, eu não estou questionando a consequência da verdade, que pode sim, porque você falou a verdade, ao invés da mentira em determinada situação, trazer para esta situação muitos desgastes. Eu não disse que isso não pode acontecer, ok, mas eu prefiro assumir todos os desgastes, todos os problemas relacionados com a verdade, do que mentir para não ter os desgastes relacionados com a verdade, e assim, preste atenção nisto, trazer para a minha vida e para os meus relacionamentos a autoridade, poder do diabo estabelecer a vontade dele na minha vida e nos meus relacionamentos. Eu vou repetir. Mentira nunca deve fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque por maior que sejam as consequências de falar a verdade,
Ainda assim, é melhor colher os danos, se necessário, os problemas, as dificuldades de falar a verdade, do que momentaneamente, preste atenção, momentaneamente, eu mentir para não ter que tratar, para não ter que resolver um problema em falando a verdade. Porque se eu fizer isso, vou repetir para você com muita clareza, porque são palavras de Jesus. Eu posso até não agradar você naquilo que eu te digo, mas eu tenho certeza plena no meu coração e à luz da palavra de Deus que eu estou lhe dizendo o que a Bíblia diz, o que Jesus disse, é que a mentira vem do diabo e que seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Eu prefiro assumir, repito, os danos, as consequências, as lutas e o que tiver que ser, por andar na verdade, do que dar autoridade. Você escute o que eu estou lhe dizendo. Autoridade, você delega, você outorga para ficar bonito, você pega e entrega ao diabo, nas mãos dele, a autoridade sobre sua vida e sobre as circunstâncias nas quais você mentiu. Portanto, se nós queremos um relacionamento saudável, abençoado, nós precisamos falar a verdade uns com os outros. Mentira nunca, em hipótese alguma, deve fazer parte do nosso relacionamento e da nossa vida. Segunda coisa que mina, que desgasta um relacionamento: elogios falsos, com bajulação. Elogio que você vem fazer, mas que não é sincero. Fazer elogios para agradar. Elogiar uma pessoa para que ela se sinta bem, porque tem pessoas que na sua linguagem de amor, que é um outro tema que a gente vai abordar daqui a uns dias, as linguagens de amor, que é muito legal, porque faz parte dos relacionamentos, não é? Então, quando você tem pessoas que para eles as palavras de afirmação, de elogios, de estímulo, de motivação são importantes, você tem que ter muito cuidado para, em sabendo disso, que a linguagem de amor do outro, que o outro se sente amado, isso é linguagem de amor. Quando ele recebe palavras de afirmação, de elogios, de estímulo, de motivação, você tem que ter muito cuidado para não usar disso de forma falsa. Então, cuidado para você não usar de falsos elogios. Não use, elogie, procure elogiar com sinceridade e com a verdade. Portanto, primeiro, não minta. Segundo, não use falsos elogios. Não faça nada para agradar que não seja verdadeiro. Terceiro, vai anotando aí. Nunca prometa se você não vai cumprir. Oh, meu Deus. Nunca faça promessas que você não pode cumprir. Por quê? Gente, se pode, pode, se não pode, não pode. Se tem jeito, tem, se não tem, não tem. Por que ficar criando situações? Por que ficar gerando problemas? Se você não pode cumprir, não prometa. Eu falei isso aqui em uma das lives anteriores. As minhas filhas, desde pequenininhas, eu tenho duas, e elas falavam claramente comigo, elas sabiam, né? Porque criou-se aquela ideia, né, lá em casa, de que se prometeu, eu falava, eu prometo. Quando eu falava, eu prometo, elas entenderam que quando eu falava a palavra eu prometo, eu ia cumprir. Então eu nunca podia dar o vacilo, e elas são espertinhas, né? Agora mais espertas, mas quando eram menores já eram espertinhas. Aí elas vinham e falavam assim, eu falava, não, vamos ver. Aí elas ficavam atrás de mim, você promete? Você promete? Olha para mim, pai, olha para mim. Você promete? Você promete? Porque elas sabiam, se eu prometesse, eu ia cumprir. Portanto, terceiro ponto, se você quer trazer uma vida de relacionamento saudável, nunca prometa se você não pode cumprir. Nunca prometa. Primeiro, não minta, jamais. Segundo, não faça elogios, não use de palavras de afirmação, de elogios, se você não está sendo sincero. Terceiro, nunca prometa o que você não pode cumprir. Quarto, e talvez uma das coisas mais
perniciosas, malignas, satânicas e que trazem destruição para um relacionamento. Se você não anotou, anote. Preste atenção. Silêncio. Meu Deus, você está em um relacionamento. Você está desenvolvendo um diálogo. Como que você e eu vamos então permitir que o silêncio... Gente, tem gente que não briga, porque tem gente que fala demais, não é verdade? Nossa, mas tem gente que fala, que repete, que é cansativo, e aí a gente reclama das mulheres e não é mentira, é verdade. Mulher fala demais e fala mesmo, e fala com detalhes, e fala e repete e tal. Mas por quê? Porque nós homens ouvimos de menos. É verdade que mulher fala demais? Sim, a maioria delas, claro que sempre é exceção. Mas não menos verdade que homem ouve de menos. Então nós temos que achar o equilíbrio. E o equilíbrio está não só em ouvir, porque tem muita gente que ouve, mas se cala. E isso muitas vezes mata um relacionamento. É verdade que a prudência, que às vezes é melhor estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, é bíblico, mas nunca ficar em silêncio. Tardio no sentido de você ouvir, refletir, meditar, pensar, avaliar a melhor resposta. Ótimo, ok, ninguém está querendo bate-papo, não. Às vezes tem assuntos, tem coisas que você tem que parar e pensar. Você vai falar, peraí, não, vou ficar aqui, não vou falar nada. Ok, isso é uma coisa. Mas veja bem, você não responder ao questionamento do outro, à indagação, à inquietude. Então lembre-se, muitas vezes, se nós não expressarmos, aquele que se dirigiu a nós vai se sentir desvalorizado, desprezado, vai se sentir uma pessoa sem valor. Por quê? Aquilo que eu falo, aquilo que eu expresso meus sentimentos, eu falo com você e você não fala nada, você não responde, você não fala nada. Então isso traz para o relacionamento um desgaste terrível. Não se permita ao silêncio. Por outro lado, entenda isso, quem se cala, olha só, por uma repressão, por medo, por pressão do outro, ameaça. Eu conheço muitos homens que falam de forma ameaçadora. Qualquer coisa que eles não concordam em casa, eles já começam a dar chilique. Ei, eu vou embora, olha que eu vou embora. Eu vou fazer igual seu pai, vou fazer igual sua mãe, vou fazer igual meu pai, igual minha mãe. Que isto? Vai embora para onde, rapaz? Você casou, você fez uma aliança, seja homem. Honre sua palavra, você não é machão de ir embora, seja muito mais macho de ficar. Porque macho mesmo é quem fica, macho não é quem sai, não. Homem mesmo é quem honra a palavra empenhada. O negócio é de ficar ameaçando sua família, ameaçando seus filhos, trazendo instabilidade emocional para sua esposa e para os seus filhos. Isso é covardia. Você está matando sua esposa, está matando seus filhos. E você, mulher, seja sábia também. E não fique dando ouvido e conversinha às suas amiguinhas que já têm seus lares e famílias destruídas, não. Porque assim, infelizmente, a verdade é essa. As pessoas têm o lar destruído e agora se tornam propagadoras e proclamadoras da liberdade. Que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe liberdade sem limites. Não existe liberdade sem compromisso, não existe liberdade sem sacrifício, não. Já estudamos isso aqui esses dias. Se você deu a sua palavra, honre a sua palavra. Agora deixa eu lhe dar uma notícia, para você que não está falando, que não está expressando os seus sentimentos, eu já falei isso outras vezes aqui também, mas vou repetir, você vai implodir, você vai morrer. Quem se cala, quem engole, tem gente que engole tudo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Quem engole tudo, uma hora explode.
Quem engole tudo e não expressa os seus sentimentos, uma hora vai ficar doente. Portanto, falar, dialogar, nunca, olha só que interessante, nunca silencie sua voz para castigar, para punir e muito menos para se punir ou se sentir intimidado. Não faça isso. Por isso que nós temos que ter a plena liberdade de falar tudo que está no nosso coração. Então, vão aqui 5 pontos, pelo menos, para você avaliar. Nunca minta, nunca elogie, se não for de forma sincera. Jamais, em hipótese alguma, prometa se você não pode cumprir. E nunca silencie, se você vai, primeiro, castigar o outro com o seu silêncio. Nunca silencie. Não faça isso, isso é maldade. E nunca, em hipótese alguma, se cale e se deixe oprimir. Não aceite isto, mesmo diante de ameaças. Se o seu cônjuge, se os seus filhos, se os seus pais, se o seu patrão, se o seu funcionário, seja lá quem for, vier ameaçar você com qualquer tipo de ameaça, ainda que velada, lembre-se, aquele que fala, aquele que expressa, ele está ficando livre. Quando você fala, você libera o seu coração, os seus sentimentos, suas emoções. Por isso, não aceite menos. Então, não se cale ou não se permita ser calado, mas também não se cale, não se silencie para expressar, para responder a quem está questionando, a quem está se dirigindo a você. E eu queria colocar alguns pontos, então, positivos para você trabalhar nesse relacionamento para gerar uma confiança saudável, uma confiança que você pode, a cada dia, trazer a edificação para os seus relacionamentos. Se você vai trabalhar com a transparência, você deve sempre trabalhar com amor. Gente, em hipótese alguma nós devemos mentir, mas não existe essa de ser grosseiro, indelicado, de ser mal educado. Não existe essa de falar assim, eu vou falar o que eu penso, vou falar o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não, calma, fale com amor. Fale com sinceridade, expresse seus sentimentos, mas faça isso com amor, faça isso com misericórdia, faça isso com compaixão. Sempre nós estudamos sexta-feira, Romanos capítulo 15, eu falei sobre isso ontem também pela manhã na nossa reunião. Sempre pense no interesse do outro, sempre aceite o outro como ele é. Sempre trabalhe a sua vida, a sua perspectiva de relacionamento dentro da transparência, dentro da luz, gente. A Bíblia é clara em dizer isso. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Coisa maravilhosa! Além de recebermos purificação, libertação, além de recebermos vida, nós podemos andar uns com os outros em liberdade, na transparência, na luz. Então sempre ande na luz, sempre seja transparente, mas tenha como base tudo isto no amor. Sempre. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não inveja, o amor não deseja o mal, o amor, ele é perfeito. Então, tudo que for permear a nossa estrutura de relacionamentos deve ser com base no amor de Deus que está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já foi dado, o Espírito Santo já habita dentro de nós, já está em nós. E você pode experimentar a cada dia, viver, desfrutar. Então, se você faz isto, você vai expandir a confiança no seu relacionamento. Cumpra a sua palavra. Se você não pode, se você inclusive intentou, prometeu, se dispôs a fazer e não pode, não conseguiu, não vai dar jeito, fale. Não deixe de falar, não deixe de buscar, não deixe de procurar e dizer, olha, eu pensei que ia dar, mas não vai dar. Eu preciso mudar, eu vou precisar de ajustar a agenda, mas sempre com a verdade, sempre na luz e em todo tempo pensando que Deus
ele honra, Deus honra a verdade, Deus abençoa a verdade. Então, ande na verdade, ande na luz, sempre, em todo tempo, fale a verdade, cumpra aquilo que você diz e procure sempre, claro, são relacionamentos, gente, isso é todo dia, toda hora, em todo tempo, estabelecer o perdão e sempre perdoe, lembrando que a mesma medida com que você perdoar, você será perdoado. Lembre-se disto, é um fundamento, isto aqui é inegociável, isto não é modelo, isto é fundamento, isto é base, isto é princípio. A medida é a mesma. Se você perdoa, você será perdoado. Do mesmo jeito, da mesma forma que você perdoa, Deus vai perdoar você. Então, se você quer estabelecer confiança, estabeleça a possibilidade de que aquele que errar, aquele que pecar contra você, possa ter a confiança de procurar você, confessar o pecado, porque ele sabe que ele será perdoado. Então, se você deseja ter uma vida de um relacionamento pautado na confiança, esta tem que estar permeada pelo amor, pela transparência, pela verdade, pela luz, pelo perdão. E a cada dia, em todo o tempo, olha, gente, você pode perguntar a qualquer um que está aqui na live, no YouTube, aqui, para todas as pessoas, pode ter 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos de relacionamento, seja ele conjugal, familiar, não importa. Todos os dias, em todo o tempo, em todas as circunstâncias e com todas as pessoas, relacionamentos, inclusive com Deus, o nosso Pai, precisa ser crescente, aperfeiçoado. Salvação eterna é um ato da graça de Deus, livrando o homem do pecado e dando a ele a vida de Cristo. Santificação é um processo que Deus estabelece, é um processo contínuo, crescente, de graça em graça, de fé em fé, até a volta de Cristo Jesus. Então fica nesta manhã essa dica para você aqui. Se você deseja um relacionamento saudável, você precisa estabelecer a confiança um no outro e em todos os seus relacionamentos. Que o Senhor te abençoe, que Ele derrame sobre você a cada dia a graça abundante, superabundante que vem dEle, para que, através da sua vida, do seu casamento, da sua casa, você seja uma bênção para a glória de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na nossa live, através do Instagram, do YouTube, e a cada dia expandindo aqui as possibilidades de alcançarmos uns aos outros. Quero orar com você agora, quero abençoar a você, para que nós possamos clamar mais uma vez pela cura sobre a nossa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera o teu poder e a cura para a nossa terra, Senhor. Encerra, Deus. Pai, traz fim a esta pandemia e a este caos que está sobre toda a terra. E que a tua bênção e a tua provisão e a cura venha dos céus. Nós oramos e clamamos a Ti pela nossa terra, pela nossa cidade, pela nossa nação e por todos os povos, Pai. Que a Tua bênção venha sobre nós. Assim também rogo a Ti pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão conosco neste tempo tão precioso que Tu permitiste, Senhor. Que a Tua bênção, que o Teu cuidado, que o Teu amor, que a Tua paz e que a alegria do Espírito Santo, Pai, inunde a vida dos meus irmãos e irmãs neste dia, trazendo-lhes a cada dia a provisão dos céus, para que em tudo o que fizermos, nós o façamos para a Tua glória. Assim eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, pelo carinho de vocês, pela, sempre eu já disse aqui, a alegria de estarmos juntos, e amanhã nós retornamos aqui, se Deus quiser, com esta transmissão, com este tempo juntos que o Senhor tem nos dado. Até lá!